É uma coisa engraçada, porque em crise sempre andamos. Quando se falou na crise de 2011, 2008, as grandes crises, nós já vivemos essas crises desde sempre. Antigamente éramos enterrados fora das cidades, antigamente éramos proibidos de entrar nos sítios. Uh, Alguns ganham o estatuto de artistas, uns são conhecidos, há uns que só acham que aparecer nas revistas e ser reconhecidos pelo público é que é o verdadeiro artista, nem sempre. Portanto, esse conceito do artista é um tanto ou quanto discutível. E a pandemia não veio mais do que trazer-vos a vós todos para ficar parecido connosco, sem trabalho, em casa, sem subsídios, sem dinheiro, desempregados, sem sítio para trabalhar. E há muitos artistas que deram a volta. Obrigado pela resposta. Já antes da pandemia notou algum desinteresse pela população pela área da... Desinteresse. Eu acho que não. Eu acho que não há um desinteresse. Eu acho é que as pessoas passam por grandes dificuldades e têm outras prioridades. Nós assistimos hoje a um declínio de uma coisa que nunca esperámos encontrar, que era o futebol. O futebol era assim uma coisa que toda a gente ia, que amava, era uma coisa de massas, e hoje em dia assistimos que o futebol tem muito pouca audiência, as pessoas não pelos problemas todos que têm. A questão do teatro, ou as questões dos teatros e dos filmes e do cinema tem a ver com as prioridades e com as dificuldades que as pessoas atravessam, e as pessoas pensam duas vezes, e depois, como eu disse há pouco, as pessoas estão mais interessadas numa... A nossa sociedade é uma sociedade muito mais de consumo do que numa sociedade de conhecimento e de reflexão. E se nós formos ver isso, o que as pessoas vão ver são aquelas porno-chachadas com alguns artistas que as pessoas acham que conhecem porque veem a televisão, porque de facto a televisão é a ditadura da nossa democracia. Em termos de comunicação, a televisão tornou-se um ditador, e no sentido que impõe autoritariamente a sua marca, e se tu não passas na televisão, se tu não apareces na televisão, as pessoas não te vão ver. Pode ser péssimo, mas se aparece, e se as pessoas conhecem e sabem que lá vai, vão espreitar para ver como é, não no sentido artístico ou no sentido de ver a arte, mas no sentido mundano de estar perto de. Portanto, o mundo em que nós vivemos é que não está para aí virado. Obrigado. E não sei como é que vamos resolver o assunto. Cabe-vos a vocês, agentes de comunicação social, fazer a diferença e começar a mostrar outras coisas. É verdade. Considera que a cidade de Viseu dá importância à cultura, e em que sentido? Isso eu acho que dá, tenho apoiado. Mesmo durante a pandemia houve um apoio substancial por parte da autarquia, e é preciso reconhecer isso, independentemente se estamos de acordo ou não estamos pelas cores da própria cidade, o amarelo e o laranja, podemos ser verdes, pretos, amarelos, azuis, mas de facto houve ali um apoio por parte da cultura de apoiar projetos diferenciados, muitos, e é verdade que foi. Não sei se é a melhor maneira, mas é um bom caminho. Pelo menos é melhor do que não fazer nada. E nisso eu acho que tem que se reconhecer, e em Viseu há imensa gente a trabalhar na área da cultura, a fazer coisas desde o património, aos museus, bibliotecas, porque a cultura não é só teatros ou músicas e concertos. Isso tem sido feito. Tem sido feito e tem sido uma constante já de uns anos esta parte, e Viseu tem marcado, de alguma maneira, o panorama artístico e cultural do nosso país. Temos muita gente interessante a trabalhar por aí. É verdade. Muito interessante mesmo. Sim. Para terminar com esta entrevista, gostávamos de saber quais são os seus projetos e planos para o futuro relativamente a esta... Olha, primeiro é não morrer. Como vocês dizem, a morte, primeiro, pelo menos, é tentar estar vivo, atuante. Vou estrear, eu tive um espetáculo que estreou no Viriato sobre o Brecht, sobre as peças didáticas do Brecht, que estreou, infelizmente, foi em streaming, direto, não foi gravado, foi gravado, mas é em direto, todas as pessoas viram
o espetáculo em direto e vou fazer dia 15 de maio a segunda parte desse projeto do laboratório sobre o Brest, com as peças didáticas, e vou estrear um espetáculo meu dia 30, penso, de maio, que se chama Sing Apura. E eu continuo com o Teatro da Academia, atrás de mim, não é? Que vamos continuar a fazer, penso, estrear em junho, antes de vocês irem para férias, ou para os exames, para as épocas de exames. Sim. E gostaria de apresentar esse espetáculo para já, é o que tenho em agenda. Mas, portanto, a manter sempre viva a chama, não podemos deixar morrer. É verdade. Temos que, senão, eu acho que a morte do artista é quando desistimos, quando achamos que as dificuldades são tantas e que depois ficamos parados e aqui nós não podemos parar. Ou seja, as nossas paragens são sempre paragens para amadurecer novas ideias e para construir mais, mas não para desistir, ou senão estás mesmo morto. Estás zombie. E zombie já há muitos pela rua. É verdade. Obrigado pela entrevista.